Boa tarde a todos. Hoje nossa conversa online será com o secretário-geral e coordenador de processo administrativo da Comissão de Previdência Social Pública e complementar da OAB do Estado do Rio de Janeiro e Barra da Tijuca, senhor Sérgio Martins Pimenta, que vai explanar sobre a aposentadoria antes e depois da reforma previdenciária. Antes de passar a palavra para o senhor Sérgio, vou passar a palavra para a presidente do Sindiconte Rio, senhora Diva Maria de Oliveira Gesualdi, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigada por estar conosco nesse assunto tão necessário e com tantas dúvidas. Então, para que os nossos colegas, todos que estão aí, obrigada pela presença também, e suas dúvidas, anotem o que não for possível resolver hoje, o Sérgio aqui... Passado, aposentavam-se cedo, como eu falei, e não perdia, segundo o governo, não tinha perda nenhuma. Era a média dos últimos 36 meses. Com o advento dessa lei 9876, o governo falou, tá bom, então o cálculo vai ser de julho de 94 em diante, tira 20% das menores e tem um fator chamado fator previdenciário, que é um redutor no cálculo da aposentadoria. Que esse fator, o que ele traz junto com isso? Traz a expectativa de vida, mais... Opa, passei muito, só um minutinho, para vocês acompanharem. Aqui. Traz a expectativa de vida de uma pessoa com 50 anos, o governo fala que ela possivelmente viverá no mínimo até 82. Então, o que faz? Em vez da pessoa receber um valor de aposentadoria de 100%, o governo fala o seguinte, não, eu deixo você aposentar-se, mas você vai ter aqui um redutor, que é o chamado fator previdenciário. E esse fator previdenciário, ele, como eu falei, ele leva em critérios a idade da pessoa quando aposenta-se, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Então, o cálculo era feito dessa forma. O fator previdenciário postergou, lá no primeiro momento, muitas aposentadorias, tanto do homem quanto da mulher, porque a média de idade da mulher, como eu falei, era 46 anos, quando ela trabalhava 30 anos. Tá? E o homem, 35, em média de 50. Então, o redutor que o governo colocava, a redução nesse fator previdenciário, era em média de 30% a 40%. Mas, doutor, isso era direito, era legal? Sim, foi legal, porque foi feito através da Lei 9876 de 99. Então, não tem que falar, uma lei ordinária que não se discutia. Aí, após reforma, como ficou? Antes da reforma era bem simples, gente. Eu vou depois responder umas perguntas, Ellen, que já está comigo aqui, mas assim, era bem simples. Era mais nada. A pessoa, mulher, teria que trabalhar 30 anos, independente da idade. O homem, 35, até a reforma em 12 de novembro de 2019. A partir de 13 de novembro de 2019, aí mudou tudo, gente. Aí veio a reforma da reforma. Tá? Então, o que aconteceu? Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição integral, aos 35 anos e aos 30 da mulher, e veio umas de transições. O direito adquirido, segundo o governo, quem tem lá 35 anos um homem, a aposentadoria que era básica, e 30 a mulher, irão se aposentar, independente do dia que você quiser. Se fizer hoje 40 anos de trabalho, mas tinha 35 lá atrás,
você pode escolher a regra que melhor convém. Tá? Hoje, o sistema previdenciário está, entre aspas, preparado para isso. Tá? Por que eu falei entre aspas? É porque hoje todo o sistema é eletrônico. Hoje, quase, nós não somos mais atendidos numa agência do INSS. Para você ser atendido, você tem que fazer o quê? Ligar para o telefone 135 e agendar um atendimento específico. Possivelmente, vão lhe atender. Tá? Nós, advogados, a OAB tem um convênio com o governo federal que, através desse acordo, que é o convênio, nós damos entrada em processos dos nossos próprios escritórios. Raramente nós vamos à agência do INSS. Então, quando tem a necessidade de ir, nós ligamos ou agendamos ou marcamos um sistema que só o advogado tem, que é o guichê virtual, é um atendimento virtual. Tá? Em todas as gerências executivas no Rio de Janeiro tem, algumas agências também tem. Então, nós fazemos isso. Mas, no caso de vocês segurados, é só através do 135, do telefone que o governo dispõe de atendimento. Aí você terá que fazer essa marcação de atendimento presencial. Então, como eu falei, voltando para a aposentadoria integral que era no passado, hoje nós temos algumas regras de transições que vamos conhecer logo em seguida, tá? Aqui nós temos uma regra que já está acabando, que é do artigo 17 da emenda 103, que é da reforma da Previdência. O que trouxe essa reforma? Essa primeira regra, que é o pedágio de 50%, era o seguinte: lá atrás, eu estou falando antes da reforma, né? Então, até 12 de novembro de 2019, o trabalhador ou a trabalhadora que completasse 28 anos lá na reforma, ela ficasse 2 anos faltando para 30, a mulher, e 2 anos faltando para 35, o homem. Tá? Por que eu estou frisando? Porque a transição trouxe isso, que é o seguinte: você estava próximo de se aposentar-se, e o governo, né, fez essa reforma, e para não penalizar tanto, segundo eles acham, tá? Para não penalizar tanto, eles trouxeram essa transição, que falou o seguinte: olha só, segurado, está faltando 2 anos para você. Eu deixo você aposentar-se, tá bom? Mas da seguinte forma: você, segurada, com 28 anos, além desses 2 anos que faltam, eu vou te pedir mais 1 ano de trabalho, que é 50% dos 2 anos, que é essa regra do pedágio do artigo 17. Então, se faltavam 2 anos, lá em 2019, em novembro, 13 de novembro, você, em vez de trabalhar 2, vai trabalhar 3. Ou seja, você irá se aposentar com 31 anos. Mas também essa regra do pedágio, né, o governo já te penalizou em 1 ano. O que ele traz também? O fator previdenciário, que é o redutor. Então, o governo fala assim: segurado, eu deixo, mas vou tirar também, se você tiver uma idade de 50 anos, pouca idade, eu vou tirar um pedaço da sua aposentadoria, por causa da expectativa de sobrevida. Esse é o redutor, que geralmente uma pessoa com 50 anos tem, em média, uma perda de 30% a 38%. Depende da expectativa, que como é que é calculada a expectativa? Pelo IBGE anualmente. Então, todo ano, se houver um aumento na expectativa de vida, o fator também aumenta para reduzir a aposentadoria. Então, essa é a regra. Ah, doutor, e como é que é o cálculo?
Então, gente, aí que é aquela coisa, nada pode ficar pior do que o próximo ano. Essa é a máxima que dentro da Previdência nós temos isso, e é verdadeira. Como é que é? O cálculo continua sendo de julho de 1994, né? Só que teve uma mudança. Em vez de ser 80% da média, agora ele é 100% da média. Tá? Como assim, doutor? Antes da reforma, o governo dispensava 20% e multiplicava pelo fator previdenciário. Pós-reforma, eles aumentaram para 100%, não dispensando nenhuma redução de salários abaixo, e o fator previdenciário. Só que trouxe uma outra expectativa, que eu vou contar à frente. O governo falou o seguinte: olha só, para o cálculo agora, como vai ser feito? Isso está mais à frente, mas eu já vou dar uma pincelada aqui. O homem, a média aritmética vai ser 100%, multiplicado, a média vai ser 100% vezes o fator previdenciário. Esse valor que vai ser o salário de benefício vai ser por homem quando ele tiver, no mínimo, 20 anos, 60%. Acrescido de 2% que ultrapassar 20%. E para a mulher, irá ser de, aos 15 anos, 60%, e 2% que ultrapassar esses 15%. Ou seja, grosseiramente, para o homem se aposentar depois da reforma com 100%, na regra, ele terá que trabalhar 40 anos. E a mulher 35. Essa é uma fórmula de cálculo. Esse artigo 17. Aí nós temos em seguida outra fórmula de cálculo. Outra fórmula de aposentadoria, que é do artigo 20 da emenda constitucional. O que diz esse artigo 20? Aqui ele já botou uma idade. O pedágio de 100%. Mas que isso, doutor? Na regra antes de 50%, exigia que você tivesse 28 anos a mulher e 33 o homem. Aqui já não tem um limite mínimo. Mas vamos imaginar que a mulher teria 27 anos. Então, o governo voltaria e falaria: olha só, eu deixo você aposentar-se, mas na regra do artigo 20. O que é a regra do artigo 20? Então, você tem 27 anos lá na reforma. Para 30, faltariam 3. Eu vou deixar você aposentar-se, mas, além desses 3 anos, você vai ter que me trabalhar mais 3. Ou seja, depois de 2019 da reforma, você vai ter que trabalhar 6 anos. A mulher, tá? Porque a mulher aposentaria com 30. Como faltam 3, um pedágio de 100% seriam mais 3, ou seja, 6 anos. E um detalhe, colocou a idade mínima de, além desses 6, a mulher terá que ter 57 anos para se aposentar nessa regra. E o homem, tá? Aqui, num caso desse, com 30 anos, ele teria que aposentar-se aos 35. Como faltam mais de 50%, ele entra nessa regra do artigo 20. O que é a regra? Faltavam 5, meu amigo? Sim. Então, você vai trabalhar mais 5. Essa regra trouxe para o homem, além de trabalhar mais 100% do que faltava, 10 anos, ter a obrigatoriedade de ter 60 anos. Então, essa regra,
ela é um pouco mais pesada, ainda existe, a anterior já está acabando, a de 50%, que todos que já deveriam atingir o tempo já conquistou a maioria, a não ser a pessoa que não esteja trabalhando, seja informal. Então, a regra trouxe isso. E a fórmula de cálculo é da mesma forma que eu falei, média aritmética simples, tá? Aos 20 anos, vezes 2% a cada ano que ultrapassar, 20. E é para a mulher, aos 15, 60%, e 2% que ultrapassar 15 anos. Aí nós temos aqui a regra de pontos, que antes da reforma eram 95 pontos. O que é isso, doutor? O somatório da idade com o tempo de trabalho teria que dar 95 pontos. Em 2019, aqui, no sistema, eu coloquei para vocês verem como funcionava. Já eram 96 pontos. Nós temos aqui, para o homem, 96, somatório da idade do tempo, e para a mulher, 86. Por quê? Por causa dos 30 anos e 35. Tá? Então, essa era uma forma que existia do artigo 29C. Hoje, os pontos estão 101 para o homem e 91 para a mulher. Da mesma forma, tempo de contribuição e idade. Tá? Vamos passar. O artigo 15 da emenda constitucional absorveu esse artigo 19. Né? Hoje nós temos esse artigo também nos decretos e na lei, no decreto 3048 e na lei 8.213. Então, a partir de 2019, o que foi acontecendo de diferente? Os pontos foram aumentando até se estabilizarem. Em 2033, para a mulher, aos 100 pontos, e o homem, 105. Hoje está 101. Inclusive, eu fiz uma simulação aqui ainda há pouco, atendendo o cliente, e ele caiu nessa regra de ponto, que financeiramente é muito melhor para ele. Então, ele optou, né, na realidade, em dar entrada na aposentadoria, mas ele atinge 101 só mês que vem, que eu fiz essa projeção para ele no sistema. Então, vamos aqui. Cálculo da aposentadoria, como eu falei, né? Julho de 1994. E se você começou a trabalhar ou contribuir a partir de julho de 94, vai contar a partir do mês e do ano que você começou a pagar a Previdência. Um exemplo, 2000, eu comecei a pagar em 2000, doutor. Eu tenho 64 anos, eu vou me aposentar com 65. Então, seu cálculo vai ser feito de 2000 em diante. Tá? Não de julho de 94, que a lei exige. O valor, como eu falei aqui, o valor obtido pela média será 60% do valor. Exemplo, saiu R$ 1.000. 60% vai dar R$ 600. Certo? E o que ultrapassar 15 anos para a mulher, a fórmula de cálculo é assim, será acrescido de 2%. Hoje, para a mulher ter 100% da aposentadoria, ela terá que trabalhar 35%. Por quê, doutor? Ela terá 60% aos 15 anos e mais, se for 35, vai ser 20 anos vezes 2, e vai dar 40. E o homem vai ter que trabalhar 40 anos. E isso é um cálculo que nós falamos assim, bem no beabá, que é para vocês entenderem o básico. Eu estou aqui trazendo informação, que é muita informação que vocês não têm noção, que todo dia a gente aprende.
e todo dia o INSS troca de roupa. Como assim, doutor? Ele traz para a gente, que milita na área, especialista, uma coisa que eles adoram fazer, portarias ministeriais. Nós chamamos de porcarias, né? Porque sempre tem uma coisinha assim que vem prejudicar. Então, todo dia, não vou falar todo dia, no modo de brincar, né? Eles têm essa roupagem nova que chama-se as portarias. Tá? Então, nós estamos aqui agora na aposentadoria por idade. Antes da reforma, essa aqui é a penúltima. Antes da reforma, o homem se aposentava aos 65, obrigatoriamente, ele teria que ter 15 anos de contribuição, que são 180 meses de carência. Tá? A gente chama carência contribuições. E a mulher, 60. Para a aposentadoria rural, né, que nós temos aqui no Rio também, mas um pouco mais o urbano manda, seria diminuição de 5 anos para quem trabalha ou mora cultivando e fazendo economia familiar, 60 anos para o homem, 15 anos de carência também, e a mulher 55. As regras continuaram as mesmas, sendo que mudou a fórmula de cálculo. Tá? Antes, a fórmula de cálculo para aposentadoria por idade era a média aritmética lá de julho de 94, dispensando as 20% menores, mas a média era multiplicada por 85%. Como assim, doutor? Era 70% mais 15, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Ou seja, se a pessoa se aposentasse com 15, ela teria 70% e mais 15% dos 15 anos de pagamento que ela fez. Então, a média aritmética aqui, tanto para o homem como para a mulher, era muito melhor do que é agora, que a média aritmética é igualzinha, tá? Que a aposentadoria agora pós-reforma, para o homem tem que ter 20 anos, pós-reforma. Para quem já estava no mercado, a gente vai contar os 15, tá? Exemplo, eu tenho 14 anos, eu comecei a trabalhar em 2010, um exemplo, né? Então, para mim, faltaria um ano para fazer 65 e ter 15 anos de contribuição. Eu sou do sistema antigo. Então, é a mesma coisa. Só que a reforma trouxe o quê? Mudou a idade da mulher. Aumentou 2 anos. Nós tentamos discutir isso, mas não foi discutido. Porque em 2019 eles trouxeram uma transição também para a aposentadoria por idade da mulher. A aposentadoria por idade do rural não sofreu alteração, tá? Em relação ao tempo e à idade. O cálculo também sofreu, né? Como eu falei, em 2019 eram 60 anos. Depois de 2019, foi aumentando 6 meses até completar, ano passado, 62. Além disso, né, mudou a fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo também é aos 15 anos, com 60%, e 2% que ultrapassar 15, tanto para homem, tanto para mulher. Então, nós temos aqui um exemplo somente que eu trouxe da aposentadoria especial. Só que, como eu estava falando, são pessoas que trabalham em área de risco. Um exemplo que a gente está habitualmente vendo posto de gasolina, por causa da gasolina derivada de petróleo. Essas pessoas têm uma aposentadoria aos 25 anos. E o que o governo trouxe? Antes, não existia idade mínima, igual era a aposentadoria. Pós-reforma, o governo falou, não vou acabar com a aposentadoria especial, mas trouxe o quê? Idade mínima,
tanto para o homem, tanto para a mulher. Igualou, equiparou o trabalhador, homem e mulher, na atividade especial. Nessa atividade especial, o homem, além de ter 25 anos, ele tem que ter obrigatoriamente 60 de idade. A mulher, além de ter 25 anos, obrigatoriamente terá que ter 60. Então, essa aqui foi uma das piores mexidas que a reforma trouxe para o trabalhador. Por quê? Geralmente, o trabalhador começa a trabalhar nessa atividade aos 20. Aos 45, ele estava se aposentando. Eu fiz uma aposentadoria de um cliente agora, mês passado, com 40 anos e 10 meses ainda, que ele teve direito adquirido lá na reforma, né? Hoje ele tem 46, mas ele tinha 40 e 10 meses. Ele começou a trabalhar com 16. Então, a reforma falou, doutor, agora não, tem que ter 60. Então, diante disso, a gente tem uma ação de inconstitucionalidade em Brasília, está no STF, o placar do julgamento está 2-2, para acabar com a idade mínima, para voltar à fórmula de cálculo anterior, fazer alguma mudança, né, que não foi possível na reforma, mas nós estamos brigando, a OAB Nacional, tem um partido também, alguns partidos envolvidos, mas a gente não tem previsão desse julgamento, mas está empate, está 2-2. E após reforma, trouxe o quê? Da exigência. Isso que eu lhe falei. A aposentadoria aos 60 anos, aos 25. Quem trabalha aos 20 anos, geralmente pessoa que trabalha com fabricação de telhas de amianto, essas coisas, são 20 anos. E minerador de subsolo, que são 15 anos, mas botou a idade. 55 para esse trabalhador de 15, 58 para esse trabalhador de 20. Então, a fórmula de cálculo mudou para todo mundo. É uma coisa horrível, mas é o que nós temos de hoje. E, como a gente fala, né, dezenas de brasileiros foram afetados. Mas fique calmo, como eu falei lá no início, o pior ainda está por vir. Tá? Essa era a explanação que eu teria que fazer, Hélio. E estou aqui. Estou com alguma resposta, não sei se você vai querer fazer pergunta, eu responder, ou abrir o microfone, não sei. Ou responda as perguntas. Se o senhor quiser ler essas perguntas, né, para as pessoas, aí o senhor já pode responder diretamente, porque Então essas tranquilo. pessoas podem ser dessas que estão presentes também. Perfeito. Inclusive, recebemos no chat. Seu Sérgio, quer que eu leia? O senhor lê? Não, eu leio aqui, vamos Tá bom. ver. Não estou conseguindo. Lê para mim. Tá. Uma mulher recolheu para o INSS durante 12 anos, ficou desempregada e não teve recursos para efetuar o recolhimento hoje, com 65 anos. Ela pode se aposentar? Não, né, André? Eu já até respondi. Tem que ter obrigatoriamente 15. O que eu oriento? Paga como contribuinte o facultativo 11%, ou segurado de baixa renda, 5%. O INSS permite. Aí terá que agendar também para ir lá no INSS com essa pessoa e fazer esse cadastramento de baixa renda. Ela terá que ir na prefeitura, fazer o CAD único. Tem uns detalhes técnicos que é permitido, mas para isso terá que fazer esse agendamento para ir lá no INSS. Não consegue, tá? Tem obrigatoriamente que ter 15. Eita. Aí ela tem que ir para aquela central 135, é isso? Isso, para 135, pedir para marcar um atendimento presencial específico. Entendi. Perfeito, seu Sérgio. Tá bom. Aí o senhor vai ler aquelas perguntas? Tá, beleza, só tinha essa. Aí, Isso. beleza. Já Vamos entrou lá. outra pergunta aqui, hein, seu Sérgio? Hã? Ih, já entraram duas perguntas aqui, ó. Não, beleza, então deixa eu ler essas aqui primeiro. Tá bom. Tá. Como fazer para sabermos quanto tempo falta para se aposentar e as exigências? Primeiro passo, ter a senha gov.br. Hoje, todo conta-sistema é necessário.
Ah, mas, doutor, tem algumas informações erradas. Lá no aplicativo, você vai ter a senha Gov, vai entrar no aplicativo Meu INSS, tá? Que é do segurado, do trabalhador, e lá você vai ter lá os seus vínculos de empregatício de todos, ou contribuições que você pagou como contribuinte individual, como autônomo no passado. É importante você ter essa senha que você faz o acesso ao sistema. E ali, grosseiramente, tá? Grosseiramente, o próprio sistema do INSS tem lá a calculadora de tempo. Estou falando que é grosseiro porque quando tem alguma coisa que não está batendo entre o INSS, a Receita Federal, o sistema Gov, ele não lê. Por isso que eu estou falando, que ele é um pouco técnico. Mas, grosseiramente, você consegue fazer uma leitura do que você acha que tem. Se tiver errado, se você achar que está errado, você vai até o INSS, liga para o 135 e veja se consegue alguma orientação. Tá? Isso é que eu indico. Quando o cliente me procura aqui, eu vejo se tem senha Gov. Ó, tá com um probleminha aqui, só vai ter que ter prova desse vínculo de trabalho. Exemplo, carteira de trabalho, carnê pago. Então, isso tudo são provas que o INSS exigirá para corrigir. Tá? Então, é só uma orientação. O que é a Previdência Social? A Previdência Social, ela foi introduzida na Constituição de 88. Ela tem três pilares, que é a assistência social, saúde e o INSS. Isso é a Seguridade Social. A Previdência, ela é um seguro que ela te traz quando você faz a contribuição para o governo, ele te retribui de uma maneira. Hoje, você tem que ter 12 contribuição para você poder gozar de um auxílio incapacidade temporária. Alguns benefícios são isentos de carência, como um acidente, como, entre aspas, um falecimento e a pessoa está segurada, não tem, precisa ter isso. Mas cada benefício tem as suas regras. Então, a seguridade eu vejo ainda, devido ao quê? A nossa expectativa de vida estar aumentando como um ótimo empreendimento. Hoje ainda vejo assim. Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos participam já. Não vão se aposentar, lógico, evidente, eu tenho um casal. A menina vai se aposentar, no mínimo, hoje, no mínimo, com 62. Ela tem 23, ou seja, falta 40, 39. E o menino tem 20, ou seja, 65. Então, é que eu falo, é um investimento. Mas qual é a vantagem? Se você ficar incapacitado para o trabalho, quando tiver carteira assinada por 15 dias, a partir do 16º, o INSS tem que assumir. Aí você requer um auxílio. Sei que é difícil, é muito complicado, porque são os peritos da Secretaria de Previdência Social, eles não pertencem mais ao INSS que dão. Mas com acompanhamento de um laudo técnico do seu médico assistente, tanto particular, tanto do SUS, eles terão que analisar. Certo ou errado, não importa, eles têm que dar um parecer, tá? A gente torce para que seja sempre correto. Então, isso é previdência. As regras atuais eu acabei de falar, mas se quiserem, né, continuar na pergunta, por favor, pode fazer, mesmo que não dê tempo para nós respondermos, eu respondo depois tranquilamente, só me enviar. Isso aí não há Perfeito, problema. professor. Obrigada. Tá? Eu estou sempre à disposição, mas é aquilo, né? Semana passada eu estava num congresso, eu fiquei a semana toda voltada para o congresso. Só fui começar a responder no sábado. Aí, sábado eu fiquei em casa, tranquilo, deu para responder, tá? Mas estou sempre à disposição. Não garanto a resposta de imediato, mas estou sempre a meu prazer. Quais são os benefícios oferecidos pela Previdência? Então, nós temos auxílio incapacidade, que é direcionado ao trabalhador, tanto de carteira assinada, quanto o trabalhador contribuinte individual, que é aquele que paga a autonomia. Temos aos dependentes, pensões, dependente até 21 anos, tá?
A lei do processo civil, a maior idade é 18, mas para a Previdência, a lei não mudou, é 21, é uma lei específica. 21 anos. Ponto. E para a companheira, né, esposa, se não tiver companheira ou herdeiros, os pais. Então, tem uma tabelinha que segue preferencial. Nós temos também, como eu falei, aposentadoria especial, né? Aposentadoria por idade. São vários benefícios que a Previdência traz. Já tenho idade e tempo para me aposentar. A reforma pode me afetar? Veja bem, se você tem, se for homem, 35 anos lá na reforma, tá? 12 de novembro de 2019, ou 30 se for mulher, você não te afeta. Mas se faltar um pedaço, aí você tem que ver as regras de transições. Pode ser aquela de 50%, pode ser a de 100%, pode ser a do tempo com a progressão de idade. Que eu não trouxe essa, que essa é uma diferencial. E pode ser a de pontos. Então, teríamos que ver o tempo que você tem hoje ou tem lá atrás, para eu poder falar melhor sobre essa resposta. Existe alguma legislação que impeça a empresa de demitirem empregados que estão perto de aposentadoria? Não. Geralmente, isso é um acordo coletivo do sindicato. Procura o teu sindicato de classe e veja se tem lá no acordo coletivo. Várias empresas no passado colocavam isso no acordo coletivo. Hoje a maioria das empresas que eu dou consultoria, principalmente do ramo químico, que eu sou, além de especialista previdenciário, eu sou especialista em aposentadoria especial, elas estão tirando isso. Não estão fazendo essa prevenção, não. Tá? Porque elas estão tirando do acordo e vários benefícios que os anteriores tinham, exemplo, como plano de saúde, eles também estão tirando. Tá? E a última que eu tenho aqui, como o empregado deverá proceder de forma correta caso seja demitido estando perto de se aposentar. Então, o que eu estou orientando ao meu cliente? Dentro do possível, aí, cada caso aqui, Evelyn, a gente tem que analisar assim. Eu costumo falar que cada segurado é uma obra de arte. Você trabalhou a vida toda naquela construção, mas falta um detalhe técnico para você poder requerer esse direito. Então, você tem que analisar minuciosamente, estudar o caso concreto de cada um. Ah, mas eu trabalhei o mesmo tempo que o meu irmão. Não, são pessoas diferentes e tempo, dias pode fazer a diferença. Então, num caso desse, você tem que analisar o caso concreto. O sistema lá do meu INSS, ele faz uma simulação, mas é o que eu falei, às vezes, como tem uma pendência técnica, né, que grosseiramente vocês, trabalhadores, não têm essa visão, nós temos, porque a gente milita nessa área e sabemos todas as siglas que tem ali, que aparece ali. Vou falar uma sigla do INSS, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Ali é a vida do trabalhador toda, tanto de empresa, tanto de contribuição. E ali, às vezes, vem uns vínculos que está com um nome CNPJ diferente. Aí tu tem que tratar isso, pegar uma declaração da empresa, ou então pegar a carteira, ver lá no final da carteira se houve alteração do CNPJ, de uma filial para uma matriz, ou de uma matriz para filial. Então, são vários detalhes técnicos que tem que ser analisados dessa forma. Claro e evidente. Hoje, a gente está num momento de robotizado, né? Sistema de robô. O INSS, às vezes, eu tenho um processo que eu dou entrada, acabei de dar entrada, ele já indefere. Que cai na mão do robô. E o robô não para, aquilo que está ali acabou. Se tiver divergência, indefere.
Aí você tem que preparar um recurso, como eu falei, como eu atuo muito no administrativo até Brasília, porque também existe tribunal administrativo que você leva o processo até Brasília. A diferença é porque você conversa com os julgadores. E na justiça é muito difícil você conversar com um juiz, até para nós mesmo, advogado, tá? Então, essas são, assim, o que eu vejo como uma saída para você fazer um trabalho correto. Análise minuciosa da tua vida de trabalhador. Tem que pegar a sua documentação e analisar lá no aplicativo Meu INSS. Se tiver lá uma setinha falando, porque tudo que vem escrito ali no Knizer, no final, vem escrito o que é que está lá, a abreviação deles. Aí eles esclarecem o que está no final. Claro que, sim, é dor de cabeça, mas, doutor, eu trabalhei toda a vida numa empresa só. Está com problema por quê? Às vezes é o que eu falei, mudança de CNPJ, razão social. Então, isso modifica. Aí você tem que ter essa visão, né? A análise. Bom, Evelyn, aqui acabou as perguntas. Você pode fazer as suas aí. Então tá bom, vamos lá. Começando pela Vamos. Luciana. Pessoa que fez escola técnica estadual de 1987 a 89. Esse tempo conta para o INSS? Então, você tem que solicitar uma declaração à escola técnica. E a escola técnica tem que colocar lá no decreto que fala assim: se você recebeu verbas pecuniárias, é tranquilo, eles vão colocar lá. Mas se não recebeu verbas pecuniárias, mas você prestou serviço dentro da escola técnica para uma empresa, aí terá que provar. Como assim? A declaração da escola técnica, eles vão colocar que forneceu material didático, uniforme, merenda escolar. Então, tem umas especificações direcionadas para isso. Aonde eu vejo isso, doutor? Existe uma instrução do INSS, Instrução Normativa 128 de 2022. Evelyn, depois eu não botei isso aqui, mas você me cobra que eu passo escrito para você, aí você bota para o pessoal, para procurar lá, aprendiz. O estagiário, não. Tá? O estagiário só remunerado. O aluno aprendiz, sim. Tá? Mas tem que ter essa declaração da escola técnica. É porque a Luciana complementou a pergunta dela. Esse recebimento pecuniário conta o estágio? Então, recebimento pecuniário terá que ter verba da empresa para o INSS. Aí é fácil, é só ver no CNIS, tá? Ver tudo que é contribuído, né? Exemplo, a minha filha foi estagiária, né? A empresa contribuiu, aparece lá para ela. Nesse período, eu não paguei INSS dela. Não há necessidade. Ok. Outra pergunta. A pessoa tem 49 anos de idade no ano corrente. E no ano de 2025, né, completará 30 anos de contribuição. Poderá se aposentar quando? Então, se ela tem quantos anos? 29 de 40, contribuição? tem 49 anos de idade e 30 anos para completar ano que vem. Então, 30 anos, ano que vem. Em 2019, ela teria 24. Ano que vem, 2019 para 2025, 6 anos. Certo? Uhum. 24 mais 6, 30. Ela teria 50 anos de idade. Ela cairia na exigência do 100%. Lembra que é a segunda regra? Ó, teria que ter 30, ela não tem. Deve ser uma segurada, mulher, né? Então, Isso. ela teria que trabalhar mais 6 anos, além, é o pedágio de 100%, o artigo 20. Ou seja, depois de 2019, ela vai ter que trabalhar 12 anos. Ou seja, ela terá 50 anos, ano que vem, ela vai ter que trabalhar até 56. Só que para pegar essa regra, ela tem que ter 57. Na realidade, ela vai trabalhar, em vez de 12, mais 13 anos. 13 depois da reforma. Aí serão 13 anos, então, é isso?
Perfeitamente. Porque é obrigado, nessa regra, ter 57 a mulher, o homem 60. Para conseguir pegar 100%. E se a pessoa optar Não, por não... Ah, 100% não. nem pega também. Não pega, não pega. Ela vai ter 36 anos. 36 anos. Para 100%, não, ela pegará sim 100%, se não mudar. Mas ela terá que trabalhar, em vez de 36, 37, que ela tem que ter 57 anos. Entendi. Entendeu? É obrigatório pagar 100% do que faltava lá em 2019 e, no caso dela, ter 57. Entendi. Entendeu? Uhum. É, com essa nova regra é difícil, né, É. seu Sérgio, É 100%, assim, né? Porque muitos optam antes. a gente está assim, igual gato, sabe? Tentando agarrar. Tô Aí, quando vendo. você pensa que vai agarrar, aumenta um pouquinho, Aumenta um pouquinho e você cai de novo. cai de novo. Hoje Ai, é Jesus. assim, Vamos mais ou lá. menos. Outra pergunta. Tempo de quartel conta para aposentadoria? Conta e deve contar. Um adendo só. Se serviu mais de um ano, aí tem que pegar uma declaração no quartel ou no comando, se for o Rio de Janeiro, o Comando Leste. Se for mais de um ano. Se não for mais de um ano, se for o basicão, de 10 meses, 15 ou 11 meses, só o certificado militar basta. Tem que estar legível para escanear, tudinho bonitinho, para ser considerado. E, claro, se for lá no aplicativo, pedir e incluir o quartel, o certificado militar. Ótimo. Outra pergunta. No meu INSS, traz que posso me aposentar por tempo e contribuição. Pontos, botou aqui. Mas está considerando que posso com 100 pontos. E este ano, para mim, do sexo masculino, são 101 pontos, é isso? Isso, esse ano são 101. Isso mesmo. Se ele tem 101, assim, e atender a expectativa dele, né? Faço o pedido. Uhum. O que é mais Outra, importante é isso. como saber o valor que irei receber de aposentadoria? Um exemplo. Se eu contribuir em 3 salários mínimos, irei receber 3 salários mínimos da época? Nananina, não. Isso Hum, era até 1998. É que eu falei daquela regra dos 3 últimos anos, fazia a média e é mais ou menos aquilo. Hoje não, hoje é julho de 1994, para todo mundo. Ou para quem começou a pagar depois de julho de 94, como eu citei também. Começou a pagar em 2000, então o cálculo vai ser de 2000 até um mês antes do pedido da aposentadoria. Ou seja, nós estamos no mês de outubro, se fosse pedir aposentadoria esse mês, hoje, seria até setembro, julho de 94 até setembro. Ou seja, 30 anos e 2 meses de contribuição. Por isso que é 100%. Mudou muito. E a tendência, não é né, melhorar, né? não é melhorar. Meu Deus. É. Vamos lá. Outra pergunta. Uma pessoa que deixou de contribuir por um período, vale a pena pagar esses atrasados? Já tem mais de 10 anos. Veja bem. Vou falar depende, mas teve uma mudança em 2020, no decreto 10.410, que falava o seguinte: você pode pagar atrasados. Exemplo, nós estamos em outubro de 24, até outubro de 23. Não afeta em nada, teu sistema vai contar tudo. Mas se for de 2020 até 2023, ele só vai contar para tempo, ele não vai contar para carência. São dois institutos diferentes, tempo e carência. Então, assim, se a pessoa tiver como investir e se valer a pena investir, beleza. Se não, eu fazia muito isso com empresários, né? Que deixavam de contribuir e tal, contador esquecia, né? E a gente pagava isso. Hoje, o investimento para o empresário
que é limitado lá em cima, no teto, é muito alto. Então, os caras preferem investir daqui para frente do que para trás. Hoje, depois de 1º de julho de 2020, houve essa mudança e foi radical também. Isso foi depois da reforma, hein? Julho, e a reforma foi em novembro de 19. Então, essa aí alterou muito o sistema previdenciário também, que influencia diretamente o cálculo. Então, às vezes, não vale a pena. É um estudo bem detalhado. Última pergunta. Sobre as pensões, mudaram? Não será mais vitalícia? Será pela idade, gradativa? Poderia nos Isso, explicar? Muito obrigada. isso, então. Aí, a pensão, ela é só vitalícia para o companheiro ou companheira, minha esposa ou uma esposa, a partir dos 45 anos e tenha vivido maritalmente por mais de 2 anos antes do óbito, tá? E aí, até 3 anos, se tiver 22 anos. Aí tem uma escala que agora foge, né? Que é por idade. A reforma trouxe essa redução do recebimento de dependente, né, companheira, nessa escala. Até 23 recebe 3 anos, acho que até 28 recebe 6, até 33 recebe 10, até 38 ou 40 recebe 15, se eu não me engano. Não tenho certeza, tá? Mas as pessoas, se derem um Google aí, vai achar a tabelinha exata. E a partir de 45, era 44, mudou também. A partir de 45, e ter vivido maritalmente por mais de 2 anos. Ah, e tem outro detalhe. E a obrigatoriedade de ter 18 meses de contribuição pagos, né? Dá direito à pessoa com 45 para cima à pensão vitalícia. Tá? E o cálculo também mudou. O cálculo é igual ao da aposentadoria, 60%. Na realidade, o cálculo é 50% do que a pessoa teria direito se fosse aposentado, mais 10% por causa dependente. Como assim, doutor? Vou imaginar uma família que tenha o casal e mais 4 filhos, só para ter uma ideia. Então, um companheiro morreu, a companheira. Então, a pensão vai ser a metade do que ela recebia, exemplo, 2.000. Então, vai ser R$ 1.000. E 10% para cada dependente. Se são 4 dependentes, irá receber R$ 1.400, em vez de 2.000. Então, a pensão foi assim também extirpada quase. E quando esses dependentes, se for filho, completar a maioridade de 21, antes da reforma, voltava para o cônjuge sobrevivente. Agora não volta mais. Vai para o governo. Mas 1 a 1 agora. Agora, a pensão foi uma das piores coisas também que foi dita, não foi conversada. Voltou. Antes de 1998 era assim. Mas só que quando o filho ficava maior, ia para o cônjuge, né? Quer dizer, voltava para o pai ou para a mãe. Agora não. Agora o governo tirou. Então, assim, mas é que eu falo. Aí, ó, o pior ainda está por vir. A tendência há cogitações de que eles queriam fazer reforma agora também. E foi brecaram, mas tem essa possibilidade futuras aí. Entendi. Vamos tentar ser otimistas, né, para que coisas melhores aconteçam, né? Não, assim, eu como trabalho nesse há 32 anos, né, na área previdenciária, já vi muita coisa, e como eu falo, mas eu sempre acredito que a gente não vai deixar isso piorar a nossa vida. E, seu Sérgio, e se as pessoas também se unissem e se a gente lutasse, digamos assim, né, para que eles pudessem rever essa reforma para melhorar a vida dos trabalhadores nesse sentido, né?
Então, com certeza, com certeza. O exemplo maior disso são os políticos, né? Se nós formos em cima dos políticos, infelizmente não acontece, porque a gente está vivendo um momento muito difícil politicamente e nosso de vida mesmo. Depois da pandemia, o nosso ritmo de trabalho mudou totalmente. Muita gente que trabalhava perdeu emprego, né? Então, assim, é difícil. Então, hoje, você falar com um político não é fácil. Eu sei porque, como eu milito nessa área, e nós fizemos um evento em 2017 que o Michel Temer iria fazer a reforma da PEC 6, e era melhor do que essa, tá, que foi feita. E a gente brigou para não acontecer. Aí apareceu lá aquela coisa do Joelly Batista com o ex-presidente no jardim lá no Planalto, aí arquivaram. Só que em 2019 a outra gestão passou, atropelou. Essa foi a palavra. Não deixou a gente discutir. Nós tentamos entrar no Congresso e nós não conseguimos. Mais ou menos 400 advogados nacionais previdenciaristas, junto com o senador Paulo Paim, junto com o deputado do Rio, né, também, que milita na área, briga pelo trabalhador, mas não conseguimos. Não obtemos êxito, mas, sim, se a população, né, através de sindicato de classe, se reunir e brigar, sim. Vai. Teve um partido, agora eu não me lembro qual, que entrou com uma ação contra a reforma em 2019. Está no STF, né, como eu falei, está no julgamento 2-2, ainda faltam 7, né, ministros votarem, parou, não tem previsão de voltar, não cogita, ninguém cogita, mas sim, eu costumo falar que nós, trabalhadores, movemos o mundo. Só que é como você falou, nós temos que nos unir para trabalhar no prol. E vou falar, era fácil mudar? Era. Faz a reforma, faz uma reforma da Previdência voltando o que era. Pronto. Não se discute, volta o que era. Vou fazer a reforma para voltar ao que era. Como eles fizeram com a pensão agora. Claro que a pensão foi uma coisa assim, totalmente diferente. Fizeram a reforma do jeito que era antes de 88, mas prejudicaram, porque quando o dependente menor fica maior, em vez de voltar para o cônjuge, vai para o governo, acaba. Então, essa foi uma coisa muito ruim que aconteceu. Várias outras, né? Mas, tecnicamente, é muito tempo para conversar. Muito tempo, não dá para ter. Mas é isso, eu acho que se não, a união faz a força, né? E a população faz, e a população é guerreira. Agora, eu lembro porque em 84, na Direta Já, eu não fui para a rua, né, que eu ainda era estudante, mas fez a diferença. Muita coisa que entrou na Constituição foi devido a isso, a Direta Já. Só temos mais 2 perguntas, eu Sérgio, para Pô, finalizar. fica tranquila, tem tempo. A pessoa deixou de recolher por 4 anos. Tem como fazer esse recolhimento para aumentar o tempo de serviço no INSS? Tempo de serviço, sim. Tranquilo. Ele não vai contar, vamos imaginar. Vamos imaginar que ele parou de contribuir em 2020. Tá? Então, esse período ele pode ir lá no INSS solicitar. Até no meu INSS, no aplicativo, tem ali, e pode pagar isso. Ele só não vai ter carência desse período. Ele vai contar para aposentadoria, sim, mas ele não vai utilizar. Por exemplo, se ele tiver hoje 65 anos, tá? Em 2020 ele tinha 11. Então ele deixou de pagar e quer pagar esses 4 anos para se aposentar com os 15. Ele vai ter 15 anos de trabalho, não vai ter 15 anos de carência, de contribuição em dia. Aí não contará esses 4 anos para ele se beneficiar. Essa foi a mudança que teve em 2020. Entendi. Aí ela complementou, no caso foram os anos de 93 e 94 e o ano de 99 a 2000.
de 2000. Então, Vou ter- assim, é o que eu falei. Para um investimento, teria que fazer o planejamento para ver se valeria a pena. Pessoalmente, eu não sei quanto ela paga, né, de previdência e de INSS, não vejo grosseiramente vantagem. A grosso modo, eu não estou estudando o caso dela, né? Então, paga para frente. Paga para frente. Perfeito. A última. Salário maternidade. Qual seria a regra para receber este benefício? 10 meses. A justiça, tá? A justiça falou que não precisa. Pagou uma, tem direito. Mas o INSS, tu tem que ter 10 meses. Ponto. Não tem justificativa. Isso foi decisão do STJ, tirou isso, mas o INSS é uma autarquia pública, tem a regra dela, ela segue o que manda. Agora, está errado, porque a justiça falou isso, aí tu tem que ir para a justiça. Entendeu? É isso. Seu Sérgio, sem palavras para agradecer seu tempo, sua disponibilidade aí. Obrigada aí por tirar todas as dúvidas. E o pessoal está agradecendo aí no chat. Estão adorando. Mas é que eu falei, Evelyn. Falei com a presidente, falando para você, estou falando para todos, né, presidente? O que eu puder, pode contar comigo. É só combinarmos, pedir a agenda, a gente troca a figurinha, ó, dia tal, dá para o senhor? Beleza. Vou até presencial, isso aí para mim é o de menos. Eu me organizando, fica tudo suave, tudo meio tranquilo. E vou mesmo, tá? Que eu rodo o estado do Rio, presidente, direto. Tanto pela OAB, tanto pelos corretores, tanto pelos outros sindicatos de amigos, que eu tenho vários amigos em várias instituições. Ele, pô, vem fazer aquela tua palestrinha básica aí de aposentadoria, que há muita dúvida. Eu falei, não, tranquilo, eu vou. Vou mesmo. Me comprometo com isso, presidente. Valeu. Foi muito Tá? bom, você deu umas dicas boas e práticas do dia a dia e que alertou agora